polímeros. Eu mencionei uma vez para vocês, polímeros são unidades que se repetem, né? É como se nós ligássemos unidades repetitivas para formar uma estrutura maior. No nosso caso, nós vamos unir unidades repetitivas, que são os aminoácidos. Então, são polímeros de aminoácidos. E é possível formar, com essa união dos aminoácidos, os chamados peptídeos, são estruturas um pouco menores, e estruturas maiores, que são as proteínas, ok? Então, quando eu junto os aminoácidos, eu faço uma ligação entre vários aminoácidos, eu posso formar peptídeos ou proteínas, dependendo do tamanho que vai ficar essa cadeia de aminoácidos. E como é feita essa ligação? É uma pergunta que vocês poderiam fazer. Como que um aminoácido vai se ligar a outro aminoácido? Vamos olhar aqui aquela estrutura básica, recapitulando a estrutura básica de um aminoácido, né? Todo aminoácido, lembrando, ele tem um carbono, que eu vou chamar de carbono alfa, um carbono central aí, né? Ligado ao carbono alfa, eu vou ter sempre um grupo amino, um hidrogênio, um grupo carboxílico e a sua cadeia lateral. Isso aqui já foi tema de outra aula, né? Só recapitulando com vocês. Mesma coisa que para esse outro lado, outro aminoácido, carbono alfa, grupo amino, grupo carboxílico, hidrogênio e cadeia lateral, ok? Quando um aminoácido vai se ligar ao outro, né, essa ligação ela é feita entre o grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amino do outro aminoácido, certo? Então, a ligação sempre ocorre entre o grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amino do outro aminoácido. Notem que o grupo carboxílico e o grupo amino que participam da ligação, eles são ligados ao carbono alfa, ok? Então, normalmente, essa ligação é feita com os grupos ligados ao carbono alfa. Aqui o carbono alfa, aqui o carbono alfa. O que acontece em seguida, né? Se fizermos a ligação, eu vou ter que retirar aqui esses dois hidrogênios do grupo amino e esse oxigênio do grupo carboxílico, né? Isso vai formar H2O, uma moléculazinha de água. Né? Ou seja, um oxigênio e dois hidrogênios, ok? Aqui, um oxigênio que vem do grupo carboxílico, é esse, e os dois hidrogênios que vêm do grupo amino. Libera água, ok? Beleza. Né? Formou a ligação. Como é a ligação aqui? Ó? C dupla O, NH. Né? Então, isso aqui é uma ligação covalente, ok? Essa ligação que liga um aminoácido ao outro, ela é uma ligação do tipo covalente. Vai anotando esses detalhes que eu estou falando, pessoal. Né? Qual é o tipo da ligação que une um aminoácido ao outro? Ela é uma ligação do tipo covalente, né? E esse grupinho aqui que aparece agora, ó, C dupla O, NH, né? Isso aqui caracteriza, pessoal, uma função aí da química orgânica que a gente chama de amida, ok? Então, amida, o que é essa amida? Toda vez que você encontrar esse grupo funcional aqui, ó, C dupla O, NH, isso é uma ligação ou uma função do tipo amida, ok? Vocês estão entendendo? Sim, tranquilo. Beleza, né? Aí, né, um outro detalhe que eu preciso mencionar é o seguinte. Aqui eu tinha um oxigênio a mais, que agora não tenho, quando foram unidos os aminoácidos. Aqui o aminoácido ele perdeu os dois hidrogênios para participar dessa ligação, né? Então, esses aminoácidos, a partir de agora, quando eles se unem, eu vou dizer que eles são resíduos de aminoácidos. É o que sobrou do aminoácido, né? Então, isso aqui vira um resíduo de aminoácido. Não é um aminoácido inteiro mais, percebe? Né? Então, quando o aminoácido ele está ligado a outro, e a outro, e a outro, esses aminoácidos, eles são resíduos de aminoácidos. Né? Uma informação também importante, que eu tenho que mencionar, é que essa reação que eu coloquei aqui para vocês, ela não acontece dessa forma que está sendo expressa no slide aqui. Ó. Isso aqui não acontece na realidade. Não é assim. Não é só eu pegar um aminoácido e reagir com outro aminoácido, que vai formar uma ligação peptídica, que vai formar uma ligação covalente. Né? Isso aqui acontece, na verdade, é uma reação mais complexa. Né? Em organismos vivos, vamos dizer assim, a união dos aminoácidos, ela não ocorre dessa forma direta. Né? Ela ocorre de outra forma, vai usar um aparato de síntese proteica bem complexo. Okay? Então, tem um aparato que o organismo utiliza
para formar as ligações peptídicas, e assim formar peptídeos e proteínas, né? Esse aparato, pessoal, ele envolve aí os ribossomos das células, os ácidos nucleicos, que são o DNA, o RNA, e várias proteínas e enzimas, tá? Então, só para dizer para vocês que essa reação não ocorre simplesmente assim. Um aminoácido reage com o outro, tá? Então, isso aqui envolve um aparato aí de síntese, né? Tem uma série de componentes necessários para formar uma ligação dessa natureza. E por fim, nesse slide, né, essas ligações aqui, elas recebem um nome, né? Tem um nome aí. Nós chamamos elas de ligações peptídicas. É uma ligação do tipo peptídica, ok? Então, se eu perguntar assim, a ligação peptídica é de que tipo? Você vai dizer uma ligação covalente. Perfeito? Então, aqui, ó, de forma diferente, a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui um carbono central, que é o carbono alfa. Aqui é o grupo carboxílico do aminoácido, o hidrogênio, a cadeia lateral, né? Aliás, eu errei aqui. Ó, carbono alfa, grupo amino, cadeia lateral, hidrogênio, e aqui seria o grupo carboxílico, né? Esse grupo carboxílico desse aminoácido está ligado ao grupo amino do outro aminoácido. Tá vendo aqui, ó? Grupo amino ligado ao carbono alfa aqui do outro lado, ó. Aqui seria o grupo carboxílico, cadeia lateral e hidrogênio. Ok? Deu para enxergar isso aqui? Isso que tem dois aminoácidos, um ligado ao outro? Deu. Deu, não deu? Deixa eu ver, alguém está falando alguma coisa aqui. Bom, dito isso, né, tem mais uma informação que nós precisamos saber sobre essa ligação peptídica, né? É uma ligação covalente do tipo simples, ela não é dupla igual isso aqui, ó, né? Então, aqui eu tenho uma ligação dupla, são duas ligações covalentes, fazendo parte aí entre o oxigênio e o carbono. Aqui eu só tenho uma ligação simples, percebe? Porém, um detalhe aqui, é que essa ligação, essa ligação dupla aqui, ó, vocês lembram como é que é feita uma ligação covalente? Alguém pode me dizer? Compartilhamento dos elétrons? Compartilhamento de elétrons, né? Então, sempre vai ter um elétron do oxigênio compartilhado aqui com outro elétron do carbono, né? Então, eles compartilham um par de elétrons, né? Olha o seguinte, ó, o oxigênio é eletronegativo, é muito eletronegativo? Sim. E o nitrogênio? Também. Também, né? Então, eu posso dizer assim, ó, esse par de elétrons dessa ligação dupla aqui, ó, ele vai estar sendo puxado também para o lado do nitrogênio, né? Por quê? Porque o nitrogênio também é muito eletronegativo. Ele atrai muitos elétrons, ok? Então, isso significa que essa dupla ligação aqui, ela fica sendo alternada. Ora ela está associada a esse nitrogênio, ora ela está associada ao oxigênio. É um processo que nós chamamos de ressonância, né? Então, o que é a ressonância? A dupla ligação, ela fica sendo alternada, né? Ora ela participa aqui, formando a dupla com o nitrogênio, ora com o oxigênio, fica sendo compartilhada assim, ó. Então, tem esse processo que eu chamei de ressonância, né? Com essa dupla ligação aqui. Isso dá à ligação peptídica um caráter de dupla ligação, né? Ela não é dupla, mas ela tem um caráter, é como se ela fosse uma dupla ligação. Por isso ela se torna mais rígida do que uma ligação covalente comum. Vocês estão entendendo isso? Pessoal? Sim. Sim, né? Então tem essa alternância aqui, né? Essa ressonância da dupla ligação. Se não entender, pode falar. Eu tento explicar novamente aí. Então, ó, já falei duas coisas da ligação peptídica. Vocês anotaram, né? Ela é uma ligação do tipo covalente. Segunda informação, ela tem um caráter de dupla ligação. Terceira informação, a ligação covalente ela é rígida, muito rígida, porque ela tem esse caráter de dupla ligação. Alguém começou a falar, eu interrompi. Quiser perguntar? Eu ia perguntar se essa alternância da dupla ligação ela ocorre de forma randômica ou depende de alguns fatores para acontecer? Não, os fatores são só o fato de, na verdade, o nitrogênio ser muito eletronegativo, né? Então, ele também vai puxar o par de elétrons aqui com a força, né? Só que o oxigênio também é eletronegativo. Então, ele também puxa esse par de elétrons com uma força.
Aí fica alternando, hora tá aqui, hora vem para cá, entendeu isso? Entendi. Como os dois elementos são muito, eles atraem muito elétrons, essa dupla ela fica pulando, né? Hora está associada com nitrogênio, hora com oxigênio, ok? Mas se você colocar na pontinha do lápis, essa dupla ligação, ela é entre esse oxigênio e o carbono. É isso aqui, ó, ela está presente mais aqui, ó. Né? Mas tem essa alternância aqui, ó. Ela fica variando. Percebe? Tranquilo, professor. Só mais uma coisa, devido à perca d'água nessa reação, a gente pode caracterizar essa reação por uma síntese por desidratação, não pode? Pode, é uma reação realmente que tem a perda de água, né? Então é uma reação de desidratação. Sim, sim. Pode sim. Ok? Gente, então anotou Perfeito, esses três? professor, obrigado. Tranquilo, por nada. Professor, Sim, sim. como que dá para classificar esse peptídeo em relação a hidrofílico ou hidrofóbico? Tipo, ele é apolar ou apolar? Por causa dessa região dessa molécula aí. Isso aí eu não posso te afirmar nada, né? O que vai caracterizar se ele é mais solúvel na água ou não? É o que tem aqui embaixo, ó, nesse R, a cadeia lateral dele, né? Quando a gente mostrou lá nos aminoácidos, nós mostramos alguns aminoácidos cujo esse grupo R, ele é apolar, não solúvel na água. E tem outros que o grupo R é polar, entendeu? Então vai depender de cada aminoácido que está ligado aqui, ó, né? Dessa cadeia lateral do aminoácido. Né? Isso aqui dá uma certa polaridade, mas é pouca. O que mais vai caracterizar, para te falar a verdade, é o que vem aqui embaixo, na cadeia lateral. Entendeu isso? Certinho, deu para entender. Obrigado. Por nada. Aí, pessoal, eu simplifiquei um pouco essa aula, tá? Eu tirei bastante coisa, tá bem enxutinho, vamos dizer assim. Então, aqui, pessoal, são vários aminoácidos, olha aqui, ó, eu fiz um esqueminha para vocês, ó, ligados por ligações que... Como que chama essas ligações mesmo? Como chama, gente? Ligações peptídicas. São ligações peptídicas, né? Elas são covalentes, lembra disso. Né? Então, aqui, ó, tem vários aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Né? Aí você me pergunta assim, ó, Rony, eu vou te falar, na verdade, eu posso ter estruturas com tamanhos diferentes. Né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 2 resíduos de aminoácidos ligados, eu vou dizer que eu tenho um dipeptídeo. Entendeu isso? Se são só 2 resíduos de aminoácidos, né? Aí, no caso, eu já tenho um dipeptídeo. Se forem 3, como é que vocês acham que vai chamar? Tripeptídeo. Tripeptídeo. E assim por diante, entende? 4, tetra, 5, penta, né? E nessa história toda, os peptídeos eles atingem um tamanho aproximado aí de até 30 resíduos de aminoácidos. Né? Para eu falar que é peptídeo, até 30. Acima de 30, eu vou dizer que já é proteína. Né? Então, oligopeptídeos ou peptídeos têm tamanho de até 30 resíduos de aminoácidos. Acima de 30, são polipeptídeos ou proteínas. Ok? Então, assim, só uma dúvida agora. Então, em relação à escala de formação, vários aminoácidos formam um peptídeo e vários peptídeos formam uma proteína, é isso? Não, na verdade, o que acontece? Quando você vai formar uma proteína, ela é formada juntando 1, 2, 3, é formada de uma vez, entendeu? Então, adicionam-se os aminoácidos de uma vez, assim, ó. Não forma o peptídeo para depois formar outro peptídeo e ligar eles, entendeu? Sim. Geralmente, ele é formado adicionando cada aminoácido até finalizar a cadeia, entendeu? Aí, se for formado só 10 resíduos de aminoácidos, eles são adicionados um de cada vez até formar os 10, né? Então, é aminoácido por aminoácido. Nunca vai ser aquele monte de uma vez. Até chegar no número desejado, entendeu? Então, se são 50, 100, 500 aminoácidos, tem que colocar um de cada vez. 1, 2, 3, entendeu? Sim, entendi. Assim. Certo, valeu. Tranquilo. De uma forma geral, as proteínas elas têm um tamanho aí de mais de 50 aminoácidos. A maioria das proteínas que eu estou falando, né? Eu tenho proteínas de 35 aminoácidos? Tenho. Mas a maioria das proteínas tem mais de 50 aminoácidos. Né? E outro detalhe também importante é que todas as proteínas, com exceção de algumas poucas, têm os 20 aminoácidos naturais que eu mostrei para vocês. Né? Então, de forma geral, a grande maioria das proteínas tem todos os aminoácidos. Ok? E isso tem vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim.
Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, eu mostrei para vocês 20 aminoácidos, lembram deles, né? O que eu estou dizendo é assim, a maioria das proteínas tem todos eles, né? Eles fazem parte de, na verdade, a proteína contém todos aqueles 20, ok? E isso em termos nutricionais, né? Vamos falar assim, eu quero uma proteína mais rica em aminoácidos, ou seja, uma proteína que tenha todos os 20 aminoácidos para me alimentar, né? Eu vou dizer um termo, vou chamar essas proteínas que têm os 20 aminoácidos de proteínas de alto valor biológico, ok? Então, anota aí, o que é uma proteína de alto valor biológico? Proteína de alto valor biológico é aquela que contém todos os 20 aminoácidos naturais. Ok? Eu tenho proteína que não tem os 20 aminoácidos? Existe. Existe. Né? O colágeno, por exemplo, é uma proteína que tem pouquíssimos aminoácidos. Ela tem 3 aminoácidos diferentes, no máximo. Entendeu isso? Agora, pessoal, eu coloquei aqui uma sequenciazinha, ó, contendo 9 resíduos de aminoácidos. Ó. Tem 9, se você contar aqui. Ok? Né? Dentro desses 9, vocês vão ver que tem duas pontas, né? Duas extremidades. Tá vendo aqui? Uma pontinha desse lado, outra pontinha do outro lado, embaixo. Né? O que acontece aqui, ó? Como é que é formada uma ligação peptídica entre quais grupos dos aminoácidos? Lembra para mim, para eu ver se vocês estão entendendo. Entre o amino e o carboxílico. Entre o grupo amino de um aminoácido com o grupo carboxílico do outro aminoácido. Então, eu vou pegar aqui esse aminoácido, esse aqui, ó, que é a glicina, tá vendo minha setinha? Né? A glicina, ela está ligada aqui com a arginina. Né? Agora, a questão é, qual grupo da glicina que está fazendo parte da ligação peptídica? É o carboxílico ou é o amino? O carboxílico. Carboxílico. Eu tenho certeza que é o carboxílico. Por quê? Porque o amino está livre aqui, ó. Tá vendo? Então, o grupo amino da glicina está livre. O carboxílico está envolvido aqui na ligação peptídica. Né? E, por consequência, o outro aminoácido, nessa ligação aqui, é o grupo amino que está participando. Né? Então, carboxílico, amino. Carboxílico, amino. Carboxílico, amino. Carboxílico desse, o amino desse. O carboxílico desse, o amino desse. E até chegar no final, né? O que acontece aqui no final? O carboxílico da tirosina, esse branquinho aqui, com o amino da cisteína. Tá vendo aqui, ó? E o que sobra aqui para fora? O carboxílico da cisteína. Né? Eu estou mostrando isso aqui, por quê? Porque sempre vão ter duas pontas numa proteína ou num peptídeo. Uma ponta, cujo grupo amino está livre, sem formar ligação. E a outra ponta, o grupo carboxílico está livre, sem formar ligação. Percebem isso? Né? Então, tem uma extremidade aqui da proteína ou do peptídeo que o grupo carboxílico fica solto, fica livre. Ele não participa de ligação peptídica. E na outra extremidade, é o grupo amino que está livre, não participa de ligação peptídica, ok? Né? Como essas pontas ou esses aminoácidos das pontas vão ser chamados, olha lá, ó. Então, esse aqui, ó, que tem o grupo carboxílico livre, vai ser chamado de resíduo de aminoácido C-terminal ou carboxiterminal. Como seria o nome desse outro aqui, então, por analogia? N-terminal ou amino-terminal. Exatamente, olha aqui, ó. Então, aqui, esse resíduo de aminoácido, ele vai ser o aminoácido N-terminal ou amino-terminal. Por quê? Porque o grupo amino dele está livre, não está participando de ligação peptídica. Né? E o de cima é o grupo carboxílico, percebem? Isso é importante por quê, Rony? Por que eu tenho que saber isso? Né? Porque é igual quando você lê, você vai ler de um lado para o outro, né? Onde começa a linha? Onde termina a linha? Né? Tudo tem que ter um começo e um fim, entende? Né? Qual que é o aminoácido de número 1? Qual que é o último aminoácido da cadeia? Eu vou sempre começar a contar pela extremidade N-terminal. Né? Então, o aminoácido N-terminal sempre vai ser o primeiro aminoácido. Percebe isso? Então, a glicina aqui é o aminoácido 1.
depois o 2 vem a arginina, o 3, o 4, o 5, o 6, até o 9 aqui, que é o C-terminal. Entendem? Então, a identidade de cada aminoácido, na posição que ele ocupa, eu vou conseguir obter sabendo aí onde que é a extremidade N-terminal, onde que é a extremidade C-terminal. Deu para entender isso? Sim, É fácil, né? tranquilo. Vamos ver agora, então, outra questão aqui. Ó. Tá vendo aqui? Eu coloquei 2 peptídeos. Eu aproveitei um daqueles que eu tinha mostrado antes, né? Eu coloquei 2 aqui, ó. Um é o chamado vasopressina, ou ADH. Já ouviu esse nome? ADH, essa abreviatura? Hormônio antidiurético, ok? Essa vasopressina, ela tem uma função aí que participa na regulação da pressão sanguínea, né? Esse hormôniozinho aqui, ele vai lá nos rins, né? E estimula a reabsorção de água pelos rins quando a pressão está baixa. Então, ele regula a pressão sanguínea, ok? Então, esse ADH, o hormônio antidiurético, ele ele estimula a reabsorção de água pelos rins, ok? Para a gente ter uma ideia aí de como isso aqui é importante, né? Quem já bebeu demais aí cerveja, alguma bebida alcoólica, dá vontade de ir no banheiro toda hora? Não dá mentindo. Tem? Ninguém bebe, não? Mas dá conta. Então, dá vontade de ficar lá no banheiro o tempo inteiro, né? Por que isso acontece? Esse hormônio aqui com o álcool, ele é inibido, entendeu? Então, o rim, ele não reabsorve a água, essa água vai para a urina, e você tem que eliminar a urina toda hora, né? Então, esse hormônio aqui, quando ele deixa de atuar, o rim começa a produzir urina em uma quantidade muito grande, ok? Agora, o outro hormôniozinho aqui, ocitocina, né? É pequenininho também, 9 aminoácidos, do mesmo jeito do outro, né? Ele tem 9 aminoácidos, e essa ocitocina é um hormônio que participa da contração, estimula, na verdade, né? Estimula a contração da musculatura do útero, musculatura uterina, durante o parto, né? Então, durante o parto, a ocitocina vai lá e fala assim, contrai o útero, vai contrair, né? E também, ele tem a ação aí na glândula mamária durante a amamentação, né? Vamos falar assim, ele estimula a secreção do leite durante a amamentação, a ocitocina. São 2 hormôniozinhos, né? Olha a diferença entre eles. Me conta se tem alguma diferença. Olha, cada aminoácido tem alguma diferença? Parece que é tão igual, né? Tem 9 aminoácidos, os dois. Tem essa... Como é que chama essa estruturazinha aqui, essa ligação aqui, ó? Ponte de sulfeto. Ponte de sulfeto, né? Vocês lembram? Né? Então, aqui, ó, tem uma ponte de sulfeto entre os dois, ó. O que acontece agora? Eles são diferentes? São. Sim. O que muda de um para o outro? Alguns aminoácidos. Quais que eu pergunto assim, qual o número? Conta para mim aí, qual o número, a posição dele? É o 1, o 2, o 3? O 3. É o 2. Ó, aqui, ó. 1, 2. Isso. E o 7. O 7, isso. Ó, e o 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui, ó. Aqui é isoleucina, aqui é fenilalanina. São diferentes, né? Ou seja, o que eu quero mostrar com isso para vocês, né? Eu só mudei 2 aminoácidos na mesma estrutura. E olha a diferença de função que eles têm. Entenderam isso? Né? Mudei só 2 aminoácidos. E tem funções extremamente diferentes. Um vai lá no rim e exerce sua função, o outro vai na musculatura uterina e na glândula mamária, e tem as suas funções. Né? Então, a mudança de só 2 aminoácidos deixa a função bem diferente do peptídeo. Né? Isso eu posso dizer também para algumas proteínas. Entenderam isso? A contagem de colocar o aminoácido ali sempre começa pelo grupo amina? Exatamente. Ó, você vai olhar as 2 pontas. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Ó. Eu sempre vou ter uma ponta, uma extremidade, que tem o grupo amino livre. E a outra é o grupo carboxílico que está livre, sem formar ligação peptídica. O primeiro aminoácido da cadeia sempre vai ser o N-terminal, né, do lado N-terminal. Então, 1, 2, e o último aminoácido é o que tem o grupo carboxílico livre, é o C-terminal, tá bom? Então, aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, até o final aqui, que é o 9. Entendeu? Tranquilo. Então, o que vocês me falaram, né? Tem só 2 aminoácidos diferentes, né? E essa pequena diferença dá tem
tem consequências aí em relação às funções deles, né, que é bem diferente. Aí as pontes de sulfeto, que vocês falaram, né. Um exemplo interessante também aí é um adoçante, aspartame, né. O aspartame é um dipeptídeo. O que é um dipeptídeo, Rony? São dois resíduos de aminoácidos ligados, né, por uma ligação peptídica. Então, lembrando de como é a ligação peptídica. C-O-N-H. É isso aqui, ó. C-O-N-H. É essa ligação aqui. Ok? Então, no aspartame, que é o adoçante, é um aminoácido aspartato ligado a uma fenilalanina, né? E neste caso, a fenilalanina tem uma modificaçãozinha aqui, ó. O grupo carboxílico tem esse CH3, que não é normal, né? No caso do aspartame, tem isso aqui a mais, ó. Esse CH3 a mais. Ok, gente? Tranquilo. Posso ir seguindo assim? Tá de boa? Tá de boa. Só antes da gente trocar de tópico Sim. aí, consegue voltar um slide aí rapidinho? Consigo, na hora. Só de, sei lá, fiquei curioso aqui. Existe a possibilidade de existir um aminoácido funcional ou não que possa ter ocorrido ter passado por algum processo de mutação que tenham dois terminais idênticos? Dois terminais. Você diz assim, C terminal, C terminal? Isso. Não. Aí a proteína, ou o peptídeo se tornaria. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque a forma que eles são formados, que eles são produzidos, que é feita a ligação, é tipo uma maquinazinha que vai lá e monta, sabe? É um aparato de síntese. Tem uma série de componentes, né? E eles montam de forma que isso não acontece. Não tem como acontecer. Entendeu? Entendi. É como se fosse um robozinho que vai lá e vai montando. Tá. Não tem como montar essa ligação, né, entre dois grupos amino aqui, por exemplo, para ficar, aliás, entre dois grupos carboxílicos, esse carboxílico e esse carboxílico, para que ficar amino. Não dá para formar. É incompatível. Tá? Valeu. Professor, agora, nessa questão aí, tem pessoas que têm, tipo, como se fosse uma deficiência, né, nesse robozinho, e aí ele coloca aminoácido errado e por isso não tem certo tipo ou produz menos, né? Tem sim, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu vou dar alguns exemplos de algumas proteínas e eu vou comentar isso aí. Você pode só aguardar só uns minutinhos? Beleza, tranquilo demais. Tá bom? Então, beleza. Bora. Então, aqui só para ilustrar para vocês, eu tenho alguns peptídeos, alguns exemplos aí de peptídeos, ó, vários deles, né? E algumas proteínas como exemplos. Isso para mostrar o quê? Que o número de aminoácidos em peptídeos e proteínas varia, entendeu? Então, aqui eu trago a encefalina, né? A encefalina é um peptídeo que tem 5 aminoácidos. Ou seja, a encefalina, toda encefalina, para ser chamada de encefalina, tem que ter os 5 aminoácidos, entendeu? Né? Ocitocina, igual eu mostrei, tem 9 aminoácidos. Vasopressina, também mostrei, 9 aminoácidos. Glucagon, ou glucagon, que alguns chamam, 29 aminoácidos. Né? São hormônios aqui, ó. Né? Tem gramicidina produzida por bactéria, 10 aminoácidos. Glutationa, 3 aminoácidos, só é um tripeptídeo, né? Então, esse número de aminoácidos varia de acordo com o peptídeo e varia também de acordo com as proteínas, né? Então, eu trago aqui várias proteínas também diferentes, né? A insulina, por exemplo, tem 51 aminoácidos. A lisozima, que é como se fosse um antibiótico natural e está presente no ovo, tem 129 aminoácidos, né? Olha esse aqui, ó, uma enzima chamada RNA polimerase, 4.100 aminoácidos, tá vendo? Olha essa outra, a apolipoproteína B, 4.536 aminoácidos, né? Então, a quantidade de aminoácidos varia com a proteína. Outra coisa que varia com a proteína é o número de cadeias, né? Eu posso ter proteínas que tem só uma cadeia. Por outro lado, eu tenho proteínas que têm 2 cadeias, uma ligada na outra. Tem proteínas que têm 4 cadeias, 12 cadeias. Então, isso aqui também varia de acordo com a proteína, ok? A hemoglobina humana, por exemplo, tem 4 cadeias, uma ligada na outra. É como se fosse cada cadeia é como se fosse uma sequência de aminoácidos, que tem a extremidade N-terminal e a outra extremidade C-terminal. A outra cadeia seria mais uma sequência. Entenderam isso? Professor. Sim. Então, só para ver se eu entendi. Então, quer dizer que na insulina ali, ele realmente só vai ter duas partes terminais, né? Só vai ter um grupo C terminal e um grupo N terminal, que tem 2 ali. Ou não é isso?
Não, o que acontece? Ele vai ter uma proteínazinha, é como se eu tivesse duas proteínas diferentes, tá entendendo? Só que elas se ligam para formar uma só. É duas cadeias, duas sequências de aminoácidos. Então, na primeira sequência, eu vou ter um aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao final. Na segunda sequência, começa de novo, aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, até o final. Né? São duas sequências separadas que se juntam. Aí elas formam uma proteína só. Aminoácidos. Oi? Essas duas cadeias, elas se juntam, mas elas contêm os mesmos aminoácidos, aliás. Pode variar, né? Porque, assim, eu não sei se eu trouxe aqui, mas eu não trouxe, não. Aqui, ó, por exemplo. Peraí, não tá aqui. Não tem que ser os mesmos aminoácidos, podem ser sequências diferentes, entendeu? Não necessariamente, né? A hemoglobina tem 4 cadeias iguais, são iguais, uma igual à outra. Elas se juntam e formam a hemoglobina, né? Agora, tem outras proteínas, como a RNA polimerase, que tem 5 cadeias, algumas cadeias são diferentes das outras. Não tem os mesmos aminoácidos. Deu para entender? Acho que deu, professor. Acho que deu. Respondi? Né? Mas aí, realmente, ele só vai ter, tipo assim, cada proteína também só vai ter um terminal, um C terminal e um N terminal. Não. É o que eu tô falando aqui, ó. Se elas têm duas cadeias, ó, cada cadeia tem um C terminal e um N terminal. Ah, certo. Não, agora ficou perfeito. Agora eu entendi. É isso. Para cada cadeia polipeptídica, ela vai ter um C terminal e um N terminal. Então, aqui são 4 C terminal, 4 N terminal. Então, aqui é como 12, se... Então, é como se preservasse o grupo carboxílico e o amino ainda livres. Como se fosse isso. Entendi. Não. Aí você vai ter... deixa eu voltar aqui no meu esqueminha. Você vai ter 4 nesse formato aqui, ó. 1, 2, mais... Vamos falar assim, eu vou pegar essas duas aqui, ó, ligar elas para formar uma proteína só. Entendeu? Então, o que eu vou ter? Um N terminal, outro N terminal. Um C terminal, outro C terminal. Entendeu? Então, entendi. Não, então, era essa a minha pergunta. Era se continuava, por exemplo, os grupos livres ali no final. NH2, NH2 também. Isso, aí eles continuam. Certo, beleza, obrigado. Para cada cadeia, um C terminal livre e um N terminal livre. Certo, certinho. Não confundiram? Não vão confundir? Não, né? Aí elas ficam ligadas com através daquela ligação peptídica, que é aquela covalente, da alternância de ligação. Aí, nesse caso, vai depender da proteína, né? Pode ser ligada pela cadeia lateral de um aminoácido com outro, entendeu? Geralmente é pela cadeia lateral de um aminoácido com outro, ou por uma ponte de sulfeto, que a gente mostrou, né? Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco também, entendeu? Quando tem mais de uma cadeia, como é que elas se ligam? O que faz elas se unirem, né? Quais as ligações? Tá, tranquilo. Tranquilo? Né? Então, aqui outra questão é a composição em aminoácidos que tem em cada proteína. Né? Isso varia... Um minutinho. Ó, isso vai variar de acordo com a proteína. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma proteína, é uma enzima digestiva, ela quebra proteínas. Né? Bovina, nesse caso aqui. Quimotripsina. O que a quimotripsina contém aí? Ela sempre vai ter 23 glicinas, 22 alaninas, 23 alaninas. Então, a quantidade de cada aminoácido, daqueles 20, vai variar em cada proteína também. Ó. Aqui outra proteína, a lisozima do ovo. Né? Ela tem só 12 glicinas, 12 alaninas e 6 valinas, tá vendo? O citocromo C, humano. Citocromo C, o que é isso? O citocromo C é uma proteína que participa na geração de energia no nosso organismo. Não se preocupem com isso agora, né? Mas ele participa na geração de energia no corpo, no nosso organismo. Né? Então, aqui, ó, para o citocromo C, 13 glicinas, 6 alaninas e 3 valinas. Né? Então, a quantidade de cada aminoácido vai variar de acordo com a proteína também. Professor? Sim. Mas a proteína da clara do ovo não é a albumina? Não, isso aqui é uma das proteínas do ovo, né? Não é a albumina. Você tem a albumina, que é a principal proteína da clara do ovo, né? Mas ainda você tem outras proteínas também, em menor quantidade, em menores quantidades. Essa aqui é uma delas, lisozima. Tá certo. Certo? Essa lisozima, ela é uma proteína de defesa do ovo. Ela não deixa a bactéria invadir o ovo. É como se fosse um antibiótico do ovo. Tá? Então é isso. Ó. Se eu pegar, por exemplo, essa proteína e quebrar ela em aminoácidos, e agora eu vou ver quantos aminoácidos tem de cada um, quantos aminoácidos eu vou ter em termos de glicina, alanina, valina, eu vou anotar isso aqui, ó, para cada um deles, ok?
tem gente que fala assim, ó, isso aqui serve como uma impressão digital da proteína, né? Então, é igual a nossa impressão digital. Cada pessoa tem uma específica, uma própria. Você já viu duas pessoas com a mesma impressão digital? Não, né? Nunca vi. Então, se eu falar assim, ó, essa proteína ela tem 23 glicinas, 22 alaninas, e vou especificando cada aminoácido, provavelmente você não vai achar outra proteína que tem esse número igual para cada aminoácido. Entendeu isso? É como se fosse uma impressão digital de cada proteína. Ok, gente? Beleza. Então, agora vamos para um próximo passo aqui, né? Que é a organização dessas proteínas no espaço, né? Como é que elas se organizam? Né? Como é que é a estrutura da proteína tridimensional? Né? Como é que é essa questão de, no espaço aí, uma estrutura tridimensional da proteína? Tem 3 níveis de organização para as proteínas. Uma estrutura que eu vou chamar de estrutura primária da proteína, depois vem a estrutura secundária, a estrutura terciária. Todas as proteínas têm esses 3 níveis de organização aqui, ó. Estrutura primária, secundária e terciária. A quaternária, só algumas proteínas têm, né? Aquelas proteínas que têm mais de uma cadeia peptídica, né? Então, quaternária é só para proteínas que têm mais de uma cadeia polipeptídica. Eu resumi para vocês cada uma dessas estruturas aqui, ó. Como é que elas ocorrem nas proteínas. A estrutura primária é a mais simples, né? Ela representa a sequência dos aminoácidos. O que seria essa sequência? Quem é o aminoácido de número 1? Quem é o aminoácido de número 2, 3, 4, até chegar ao final da cadeia? Entendem isso? Né? Então, qual é a identidade de cada aminoácido em cada posição da proteína? Essa é a sequência dos aminoácidos que forma a estrutura primária. Ok? Né? Então, por exemplo, o aminoácido 1 pode ser a valina, o 2 a glicina, o 3 a prolina. Então, sempre vai ser essa sequência. Valina, glicina, prolina. Entenderam? Sim ou não? Sim. Daí, professor, esse daí seria, tipo assim, para dar um nome, seria o polipeptídeo, né? É um polipeptídeo, né? Mas o que eu vou chamar aí de estrutura primária é essa sequência, né? Quem é o aminoácido 1? Quem é o 2, o 3, o 4 e 5? Isso aí é a sequência de aminoácidos que representa a estrutura primária da proteína. E aí, no caso, necessariamente eles se repetem depois? Se repetem, pode repetir. Eu posso ter uma glicina na posição 10 e ela pode acontecer mais 10 vezes lá para frente. Na posição 20, 21, 22, entendeu? Então, isso aí vai depender de cada proteína. Pode ter, tem alguns aminoácidos que acontecem mais, que eles estão mais presentes em algumas proteínas. Ah, tá, acho que eu entendi. É porque a minha pergunta era se ela ia repetir até no sequenciamento, mas então essa estrutura primária só vai, como é que fala? Definir quais aminoácidos vão aparecer daí pra frente, mas não na mesma sequência. É isso? É assim, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Aminoácido 1, quem é ele? É a glicina, é a prolina, é a leucina? Entendeu? Quem é o 2? Quem é o 3? Quem é o 4? Quem é o 5? Né? Isso aqui é específico de cada proteína. Né? Eu posso ter um aminoácido que se repete lá na frente, ele está aqui no 1, ele pode estar aqui no 5? Posso. Pode ser o mesmo aminoácido aqui, ó. Tá vendo? Ele pode repetir lá na frente? Pode também. Entendeu isso? É isso que você perguntou? Acho que eu entendi. Gente, essa sequência aqui, ó, a identidade de cada aminoácido, quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, isso aqui é determinado geneticamente, né? Se nós formos lá nos nossos cromossomos, lá tem uma informaçãozinha genética que fala assim, a insulina, o gene lá no DNA, tem o gene da insulina, né? O que é o gene da insulina? É o que vai informar essa sequência de aminoácidos para a formação da insulina. Quem é o aminoácido de número 1 da insulina? Quem é o aminoácido de número 2 da insulina? Quem é o aminoácido de número 3 da insulina? Então, para cada proteína, eu tenho que ter essa sequência. E isso aí faz parte do nosso cromossomo, do nosso DNA. São os nossos genes, né? Eu tenho gene para uma certa cor de olho, né? Então, essa cor de olho, ela vai ser determinada aí pela sequência de aminoácidos que compõem o gene. Ok? Deu para entender? Professor, Sim, pergunta.
eu tenho dúvida. Que eu até lancei no chat, vai ser melhor eu falar aqui, que eu não tava conseguindo falar. O fone tinha dado pau aqui no notebook, eu consegui arrumar Sim. no celular. Aham. Então, minha pergunta era do tema passado ainda. É assim, supor, tem um peptídeo que tem, vamos supor, 9 aminoácidos. Se eu trocar esses 9 aminoácidos de lugar, o peptídeo vai ser diferente, a função vai mudar ou nada vai mudar? Eu vou te perguntar isso daqui, eu vou te devolver essa mesma pergunta daqui a pouquinho. Você espera um pouquinho? Só um pouquinho, tá? Tá bom? Então você tem que lembrar o seguinte, ó. Sempre eu vou começar a contar os aminoácidos, né? Ou seja, a estrutura primária, ela é escrita da direção amino terminal para carboxy terminal. Ou seja, o primeiro aminoácido é o amino terminal, né? E o último aminoácido é o carboxy terminal, ok? A estrutura primária é a estrutura mais simples que a proteína tem. A partir da estrutura primária, as outras estruturas são formadas, né? A secundária, a terciária e até a quaternária. Olha aqui, ó. Então seria uma sequência de aminoácidos, cada bolinha dessa seria um aminoácido, né? Que são mantidas por ligações covalentes. Qual o nome dessas ligações covalentes? Ligações do tipo peptídicas, né? Olha aqui a sua pergunta. Eu tenho aqui alanina, serina e lisina. Aqui eu tenho lisina, serina e alanina. São os mesmos aminoácidos, ó. Alanina, serina, lisina. Pergunta: é o mesmo tripeptídeo? É igual? São iguais? Não. Não? E se eu virar de cabeça para baixo, não fica igual? Não é igual, não. Por que que não é igual? Porque a ordem muda. Mas como é que você vai falar isso assim, ó, que a ordem muda? Se eu virar de cabeça para baixo, vai ficar da mesma ordem? Assim, Não. dizem que a ordem dos fatores não altera o resultado. Não sei se aplica nesse caso. Mas no primeiro eu vou Eu acho que ter dessa um vez tipo de vai resíduo, afetar, viu? no de baixo eu vou ter outro no final. Como é que eu defino começo e final? Através do O Os, terminal o, e o C Não vai o ser terminal. amino terminal e o carboxy. Exatamente, olha aqui, ó. Nesse caso, quem que vai estar livre aqui? O grupo carboxila ou o grupo amino? Da alanina? Grupo amino, porque tá em primeiro. O amino, né? Então, essa alanina aqui tem o grupo amino livre. Essa alanina aqui de baixo tem o grupo carboxílico livre, que ela é a última da cadeia, tá vendo? Né? Então, isso dá uma diferença muito grande, sim. Né? São bem diferentes. Aqui eu tenho um grupo amino livre na alanina, e aqui a alanina tem o grupo carboxílico livre. Nesse, o grupo carboxílico está na lisina, e aqui o grupo amino está na lisina. Percebe, gente? E aí, Sim. como. Tá dando um eco no bagulho. Mas. Oh, meu Deus. A função vai mudar também. Como mudou tudo, e a função também vai mudar. São coisas totalmente diferentes. Ô, Rony, se estiver explicando alguma coisa, tá dando pra escutar nada, viu? O som O sumiu. microfone tá mutado. O som sumiu. A última coisa que eu escutar foi a pergunta do Marco. F. Ô, Rony, se você tava achando que o eco tava vindo de você, tava em mim. É por causa que eu tô com o notebook saindo som e o celular saindo som. Aí o celular tava captando o som do meu som do notebook. Eu tive que baixar um pouquinho o volume. Não. Tá mudando. Ainda não.
Oi, gente. Aí, voltou. Agora sim. Voltou. Que tragédia essa tecnologia, hein? Eita! Vamos lá, com paciência dá certo. Com paciência funciona. Só para ilustrar isso melhor, que eu mostrei agora para vocês, da sequência aí, né? Se você mudar um aminoácido de posição, pode mudar tudo, né? Então vamos ver aqui, ó, só para a gente entender. Aqui eu tenho 2 peptídeos com a Você acha mesma que quantidade. Compartilha a tela aí, professor. Compartilha a tela aí, tá dando pra ver. Não. Nossa senhora. Tô achando que vocês estão me vendo. A gente esquece que não é nada automático, né? Vamos lá de novo. Um minutinho. Desculpem. Tranquilo. Ó, só para ilustrar melhor o que a gente mostrou agora, né? Então, assim, se eu pegar 2 peptídiozinhos, tem os mesmos aminoácidos, olha aqui, ó. São os mesmos, eu posso afirmar isso, né? Alguns têm cadeias laterais polares, que interagem com a água, os que estão em azul aqui, ó, tá vendo? E os amarelinhos, cadeias laterais apolares, não interagem com a água, né? O que acontece? Qual que é a diferença de um com o outro aqui? Eu só mudei a ordem deles, né? No de baixo aqui, os apolares estão mais na extremidade do peptídeo, mais no final. E no de cima, os apolares estão mais no meio da cadeia. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Estamos vendo. Ufa. Aí eu vou jogar esse aqui na água, esse que eu estou apontando aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Como ele vai se dobrar aí na água. Olha lá, ó. Então, o que aconteceu aqui é que as cadeias laterais hidrofílicas, ou seja, que são polares, ficam expostas à água, ó. Tá vendo? Elas ficam em contato com a água. E o que é apolar fica escondido da água, fica no interior aqui, para evitar o contato com a água, entendeu? Agora, se eu pegar o outro peptídeo, que tem os mesmos aminoácidos, olha o jeito que ele se dobra, né? O que é polar fica exposto aqui à água. O que é apolar fica escondido da água, no interior da molécula, né? Tentando fugir da água, vamos dizer assim. Né? Então, olha aqui, ó. Ficaram estruturas bem diferentes, percebem? Sim, isso faz que perca a função dele? Não, um pode ter uma função específica, o outro pode ter outra função diferente, entendeu? Mas fala o contato com a água, porque ele muda a estrutura dele, né? A organização. Não, mas o que acontece? Quando a gente fala em proteínas, peptídeos, sempre vai pensar que eles vão estar numa solução aquosa, né? Porque o nosso organismo ele é cheio de água, né? Então a função dessas estruturas dependem da água também, né? Por isso que eu joguei ele na água aqui para vocês verem, né? Ele vai se dobrar aí de uma forma que vai adquirir uma estrutura tridimensional, né? E isso depende da estrutura primária dele, entendeu? A estrutura primária vai determinar as outras estruturas, que é a secundária, a terciária e a quaternária também. Aqui um exemplo interessante que eu trago, né? A hemoglobina é uma proteína que transporta gases aí respiratórios, transporta oxigênio, transporta CO2 aí no sangue, né? A hemoglobina, então, ela faz parte aí das células chamadas hemácias, lembram disso? Né? São proteínas que estão contidas aí nas hemácias, as células que transportam oxigênio no nosso organismo. Né? Essa proteína hemoglobina, quando ocorre o aminoácido 287 dela, normalmente é uma valina. Entendeu isso? Então, o aminoácido, se eu começar a contar os aminoácidos dela, eu vou chegar em um deles, que é o 287. Esse 287 é uma valina, ok? Se essa valina for substituída por um outro aminoácido, que é o ácido glutâmico, isso vai fazer com que a hemoglobina se torne totalmente alterada. Ela perde parte da função dela, que é transportar oxigênio, né? E faz com que a célula desenvolva um formato diferente. Olha aqui, é um formato de foice, né? Isso leva a uma alteração que nós chamamos aí de anemia falciforme, né? Então, pessoas que têm o gene da hemoglobina alterado, então o gene lá no DNA da pessoa, a informação que vai ter é a seguinte: ao invés de você ter uma valina no aminoácido 287, você vai ter um ácido glutâmico na hemoglobina, né? Então, essas pessoas que têm essa mutação, né, essa mudança de aminoácido, elas têm essa doença, anemia falciforme. Consequência, transporta menos oxigênio, uma hemácia falciforme, né, diminui a capacidade de transporte de oxigênio, e essa hemácia tem um formato diferente, na forma de foice. E elas tendem a se aglutinar, a se aglomerar, formando trombos aí, ok? Então, isso é uma doença grave. Vocês já ouviram falar de anemia falciforme?
Já sim. Já. Sim. Então, Professor, sim, essa, tipo assim, por conta desse motivo, das proteínas serem formadas através do código genético, que as doenças podem ser hereditárias? sim, sim. Isso é uma doença hereditária, justamente, né? Então, ela é herdada de pai para filho, né? Então, isso aí é transmitido de geração para geração, entendeu? Então, tá lá, é uma informação genética, né? Tem várias doenças assim, que houve alguma mutação no gene, né? Isso aí vai sendo transmitido de pai para filho. É essa a sua pergunta? É isso mesmo? Isso. Até a cor dos olhos, cor da pele, Tudo. tudo relacionado a essa questão, né? Dessa estrutura primária que é diferente. Sim, mas aí você tem, com relação à cor de pele, de olho, né? Você tem a questão aí da mistura também, né? É, aí é uma genética, é a parte genética da coisa, né? Você tem a herança materna e a herança paterna. Então, vai depender aí do tipo de gene, né? Como é que é feito esse cruzamento aí dos genes, né? Então, depende da herança e do tipo do gene, como é que ele é transmitido, ok? Entendi. Alguém já viu uma imagem assim, ó? Isso é Photoshop? O que vocês acham? Não, não é. Não é. Já vi. O Acredito que é também, isso? né, não. E o que é isso? Alguém me explica isso? A criança não é não. A criança é falsa? Né? Não, a criança é verdadeira. Ah, tá. O boizinho também é verdadeiro. Eu acredito que seja uma mudança, assim, na posição, de uma forma que foi vantajosa, né? A anemia falciforme foi uma mudança negativa, né? Talvez tenha uma mudança positiva. O que acontece aqui? Nós todos produzimos uma proteína que recebe o nome de miostatina. Miostatina. Né? Essa proteína, primeiro eu vou falar da estrutura dela, para depois eu falar o que ela faz. Né? Ela tem duas cadeias polipeptídicas, cada cadeia tem 110 aminoácidos, ok? Né? Essa proteína, ela regula, ela limita o crescimento muscular, entendeu? Ela não deixa o seu músculo, você desenvolver o músculo de forma exagerada, né? Ela limita isso. Então, o que ela faz, a miostatina? Ela controla as vias metabólicas que são responsáveis pela degradação do músculo, entendeu isso? Então, ela vai lá e inibe e estimula a degradação do músculo. Então, tem duas vias metabólicas aí associadas à quebra muscular, né? Tem uma via que é a P21. Eu estou falando rápido porque nem tem tanta. Eu quero mais que vocês entendam o que vai acontecer aqui, né? Essa P21, essa via metabólica, P21, ela impede a proliferação dos mioblastos, ou seja, ela impede o crescimento muscular mesmo, né? A proliferação dos mioblastos. E tem outra via, que é a JNK, que controla a velocidade de quebra das células musculares. Né? Essa proteína aqui, ela estimula isso, a diminuição muscular, entendeu isso? Todo mundo tem isso. Né? Tem algumas pessoas que produzem uma quantidade maior de miostatina. É aquela pessoa que vai para a academia, treina, e não desenvolve. Conhece alguém assim? Né? Então, ela produz muita miostatina. Ok? Acontece que tem algumas pessoas, alguns animais, que nascem com uma mutação nessa proteína, miostatina. Né? Nessa mutação, ocorre a troca de um aminoácido tirosina por uma cisteína. Então, mudou só um aminoácido. Né? E o que acontece com a miostatina? Ela perde essa função, para de funcionar. Consequência, não tem um limite aí para o crescimento muscular. Né? Então, aqui, a criança já tem essa musculatura toda desenvolvida aí, não é porque ela tomou bomba, não. É porque ela tem uma mutação na miostatina, e a miostatina deixa de impedir o desenvolvimento muscular dela. Estão entendendo? Sim. Menino sortudo, velho. Professor, o JNK controla a velocidade do que mesmo que você falou? Ele controla a velocidade de quebra das células musculares. Né? E no caso Mas, professor, sim. É saudável? A criança, no caso, é musculosa desse jeito, é tudo certinho? Não, Pá? tem uma função, né, essa proteína. Ela é importante para o nosso organismo, ok? Por que ela é importante? Porque a gente tem que ter uma renovação das células, né? E outra coisa, vai ter um desgaste aí da proliferação das fibras musculares, né? Uma hora vai gerar algum problema, com certeza. Não é 100% saudável, né? Entendeu? Isso aqui é interessante, inibir a miostatina em doenças que têm degeneração muscular. Né? Existem doenças que estão envolvidas com degeneração muscular
Se você inibe a miostatina de pessoas que têm essas doenças, vai ser interessante. Agora, isso aí para uma pessoa normal, não é interessante. Ok? Vai ter um desgaste aí na proliferação das células que são os mioblastos, né? Então, tem um limite, tudo tem um limite. Tá entendendo? Sim, é que eu já tava pensando aqui, se alguém quer ficar grande pra caramba, eu inibir a miostatina, mas aí já falou que não é Mas saudável. a galera faz isso, né? Dá para fazer isso, para te falar a verdade. Tem Eu alguns acho artigos científicos aí que mostram que se você simplesmente suplementa com proteína, usa whey protein, né, a miostatina vai ser pouco produzida. Diminui a produção de miostatina. Ah, sim. Quando você suplementa com a quantidade de whey protein. Provavelmente porque você tem um desgaste menor da musculatura. Ok? E tem inibidores também para ela. Tem moléculas que são inibidoras de miostatina. Acho que Ok? agora começando a fazer sentido. Se eu Mas- recomendo, não recomendo. Entendeu? Professor, mas isso pode acontecer sem ocorrer algum tipo de intervenção? Tipo assim, ó, sem também, igual você falou aí do whey protein, de não sei o que, não sei o que, mas também sem essa mutação. Essa inibição da miostatina pode acontecer de forma menor, mas sem acontecer essa mutação? O que eu tô falando, a gente pode suplementar com a proteína. Mas sem também, né? sem esse tipo. Aí, o que acontece? O seu organismo, ele vai produzir menos miostatina quando você Mas suplementa. acontece. Ah, tá. Entendeu? Não que ela vai ser inibida, né? Ela vai ser gerada em menor quantidade. Então, o efeito dela vai ser menor no organismo. É a quantidade que é expressa, na verdade. Né? E agora tem moléculas que inibem ela mesma. Uhum. Vai em cima da Natural, miostatina e assim. bloqueia a ação dela. Entendeu? Entendi. Uhum. Aí já não sei até que ponto que é saudável a gente usar um inibidor para miostatina. eu já vi falando que creatina inibe a miostatina, mas A creatina, não sei. Se alguém quiser, eu não sei se tem algum estudo científico mostrando isso. Se tiver, vocês trazem para a gente conversar, discutir, é interessante, né? Depois eu vou buscar se tem algum artigo, mas eu não vi nada que é artigo científico assim, em questão de pesquisa mesmo, não. Só popular mesmo, eu acho. Tem que olhar o que é mais confiável, né? Porque tem tanta coisa que o povo fala aí, até mesmo para vender suplemento, né? Será que não foi o laboratório que produz o suplemento que falou isso, assim? Sei lá, né? Com certeza, né? É perigoso isso aí. Então tá. Vocês entenderam isso aqui, né? O que eu quero mostrar aqui eu troquei só um aminoácido na estrutura inteira. Olha o efeito que deu. A proteína perdeu a função dela. Né? Às vezes, dependendo do aminoácido que eu troque, não vai ter esse efeito. Continua funcionando a proteína, né? Dependendo do aminoácido. Tem alguns aminoácidos que são mais críticos na estrutura. Ok? Então, aí é a estrutura primária das proteínas. Depois da primária vem o quê? Secundária. Né? Então, a estrutura secundária, o que vem a ser essa tal de estrutura secundária? São as interações que acontecem dentro aí da estrutura primária, né? As alterações que acontecem entre aminoácidos próximos aqui, ó. Vamos falar assim, só para vocês verem, olha aqui, ó. Aqui, ó. Se você nunca tomou cloroquina, eita, que é isso? Ou o resto dessas drogas que o pessoal chama de kit Covid, você com certeza conhece alguém aqui. Pessoal, então aqui, ó, fui interrompido aqui. Interações que acontecem com aminoácidos próximos da estrutura vão formar estruturas que a gente chama de estruturas secundárias, ó. Então, são arranjos espaciais de resíduos de aminoácidos próximos ou adjacentes em uma cadeia polipeptídica, né? Então, olha aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Esses aminoácidos que são próximos, eles se dobram até formar uma estrutura, ok? Essa estrutura é um tipo de estrutura secundária, né? Então, eu chamo aqui de alfa-hélice e folhas beta pregueadas. Eu trouxe só 2 tipos, mas tem outros, ok? Então, os mais recorrentes, que ocorrem mais, são esses aqui, ó, alfa-hélice e folhas beta. As alfa-hélices, o que mantém a estrutura de alfa-hélice, né, são ligações do tipo ponte de hidrogênio, né, ou seja, são ligações fracas. Por isso, eu preciso de uma quantidade grande aí para manter a estrutura. Olha aqui, ó. É como se eu pegasse a estrutura primária e enrolasse essa estrutura em volta de um eixo imaginário. Né? Vai formar uma hélice. Vocês estão enxergando isso? Aqui forma uma hélice, assim, ó. É como se fosse assim, ó. Certo. É como se você pega um eixo aqui no meio, né, e vai enrolando a estrutura primária aqui em volta. Vai envolvendo esse eixo com a estrutura primária.
Isso é o que nós chamamos de alfa-hélice, né? E o que mantém essa alfa-hélice? Ponte de hidrogênio entre, vamos falar assim, um grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amino do quarto aminoácido lá para frente, ó. Seriam aqui, ó, ponte de hidrogênio, várias pontes de hidrogênio. Uma volta nessa hélice, né, para a gente dar uma volta na hélice, gasta mais ou menos 3,6 aminoácidos, ou 4 aminoácidos, mais ou menos. Ok? Então, seria isso aqui, ó. Uma estrutura enrolada aí, em volta de um eixo imaginário. Ok? Então, aqui uma ponte de hidrogênio, outra ponte de hidrogênio, mais uma ponte de hidrogênio, e assim mantém a estrutura em alfa-hélice. Deu para ter uma ideia? Então, sempre que tiver essas curvas na cadeia, quer dizer que se trata de uma estrutura secundária. É uma estrutura secundária do tipo alfa-hélice, né? Ah, sim. Entendeu? Essa aqui é tipo alfa-hélice. Aqui, ó, de novo. Né? Imagina aquele eixo lá e a estrutura primária enrolada nele, né? Olha aqui, ó. Ponte de hidrogênio aqui, mais uma, mais uma, mais uma, né? Um detalhe muito importante aí das alfa-hélices, né? 2 detalhes, na verdade. O que mantém a alfa-hélice? O que mantém essa estrutura aqui? Por que ela fica desse jeito aqui? São pontes de hidrogênio, ok? Outro detalhe importante. As cadeias laterais dos aminoácidos, quando estiver no alfa-hélice, elas vão ficar voltadas para fora da hélice, do eixo, ó. Então, aqui estaria o eixo imaginário, né? Fica para fora a cadeia lateral dos aminoácidos, ó. Está apontado para fora, estão vendo isso? Aqui, ó. Então, aqui é a alfa-hélice. Essas estruturas que vão para fora seriam as cadeias laterais de cada aminoácido. Ok? De forma geral, 1/4 dos aminoácidos em proteínas estão associados a alfa-hélices. Entenderam isso? Né? Então, de toda a proteína, de 100% da proteína, 1/4, que representa 25%, está dobrado aí na forma de alfa-hélice. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim. Eu simplifiquei isso aqui, gente, tá? Para não ficar muito complexo. Tem alguns aminoácidos que dificultam a formação de alfa-hélice. A gente fala que a presença deles na proteína faz com que essa proteína tenha menos alfa-hélices. Né? A glicina e a prolina, por exemplo. Quando eu tenho uma proteína com muita glicina e muita prolina, essa proteína vai ter pouca alfa-hélice. Anote isso aí no seu caderno. Vocês estão tendo caderno? Nem sei como é que Sim. faz essa dinâmica. Pode repetir, por favor? Proteínas que têm muito glicina e prolina apresentam pouca alfa-hélice. Apresentam pouca alfa-hélice. Aí você coloca assim, a glicina e a prolina dificultam a formação de alfa-hélice. Por causa, nessa estrutura de alfa-hélice aí, por elas terem pontes de hidrogênio, são mais difíceis de serem quebradas? Ou não? Não. É até fácil de ser quebrada, para te falar a verdade. São ligações mais fracas, né, do que uma covalente. Só que, por serem numerosas, tem muita ponte de hidrogênio, como quem diz, a união faz a força, né? Quanto mais ligações de hidrogênio, mais difícil de romper, né? Então, mas não é difícil, não é tão difícil de separá-las, não. Entendeu? Ah, sim, certo. Eu ia te perguntar isso mesmo, professor, tipo, em relação às pontes de hidrogênio, o corpo vai preferir usar as cadeias laterais dos aminoácidos, das ligações peptídicas, no caso, pra, tipo, fazer aminoácido do corpo e tal? Não entendi a sua pergunta. Tipo, por conta das pontes de hidrogênio, né, que estão ali em alfa-hélice, o corpo preferir usar as cadeias laterais, que estão separadas, ou não? Por ser mais difícil romper? Não, na verdade, o que acontece aqui? A proteína, ela tem a função dela, né? Entendeu? Eu só estou mostrando como é que ela está dobrada aqui. Né? Ela tem que ter essa função. Né? E a forma que ela está dobrada ajuda ela a desempenhar a função dela. Então, essa da alfa-hélice aqui na proteína é importante para que a proteína desempenhe a função que ela tem. Né? Então, ela precisa estar na forma de alfa-hélice para que ela tenha a função dela. Consegui responder? Sim. Outro fator que dificulta formar alfas-hélices é
aminoácidos que têm mesma carga na cadeia lateral. Então, aminoácido que tem carga negativa, próximo aminoácido que tem carga negativa. Negativo com negativo, repele, dá repulsão, concorda? Isso faz afastar esses aminoácidos. Se dá uma repulsão, isso dificulta a formação de alfa-hélice, né? Eu vou mostrar para vocês que se tem alfa-hélice ou não na proteína, isso é específico dela, tá entendendo? Então, existem proteínas que têm mais alfa-hélice, outras que têm menos alfa-hélice. Isso é normal, ok? Então, as que têm mais alfa-hélice é porque elas precisam mesmo de ter alfa-hélice. As que têm menos alfa-hélices não precisam de ter alfa-hélice, né? Isso é próprio de cada proteína. A outra estrutura secundária que a gente encontra nas proteínas é a chamada folha beta pregueada. É como se fossem, se você dobrasse o papel, formando uma sanfoninha aí. Tá vendo? Forma essa estrutura em zigue-zague, né? Aqui seria o carbono alfa, outro carbono alfa, e assim vai. Aqui é a ligação peptídica, ó. C-O-NH, tá vendo? Então, essa estrutura em zigue-zague, ó. Isso aqui é o chamado folha beta pregueada. Então, eu mostrei duas estruturas secundárias. A alfa-hélice é aquela estrutura cuja proteína ela está enrolada em volta de um eixo imaginário. E agora, a folha beta, que forma a estrutura do tipo zigue-zague, né? Vocês enxergam isso? Sim. Novamente a cadeia lateral vai estar fora, igual. Eu vou mostrar aqui, ó, quer ver? A cadeia lateral também fica fora, né? Peraí, antes eu vou colocar aqui para vocês só o seguinte. Ó, eu teria aqui uma folha beta, outra folha beta, outra folha beta. É como se a proteína fizesse uma curvinha aqui, ó, voltasse aqui de novo, folha beta, mais uma curvinha, folha beta, né? E o que mantém essa estrutura também? Ponte de hidrogênio. Mesma coisa lá, ó. Então, aqui é uma folha beta, ponte de hidrogênio ligando a outra folha beta. Ponte de hidrogênio ligando a outra folha beta. Ok? E as cadeias laterais são para fora também da estrutura. Ó, as folhas beta pregueada é mantida por ponte de hidrogênio, que se dispõe perpendicularmente, ou seja, de 90 graus aqui, ó, com a estrutura. Eu teria a estrutura aqui e a ponte de hidrogênio formando 90 graus com essa estrutura. Percebe? Sim, gente. Sim. Né? Bem simples aí, só para vocês saberem que existem essas duas formas, né? Agora, alguns exemplos de proteínas que contêm diferentes proporções de elementos secundários. Aqui, por exemplo, a mioglobina. Mioglobina tem 80% de alfa-hélice, né? O restante pode não ter nenhuma estrutura secundária ou ser folha beta, né? Então, aqui é uma proteína que tem muita alfa-hélice. 80% dos aminoácidos estão dobrados aí na forma de alfa-hélice. Mioglobina. Vocês já ouviram falar o nome dessa proteína? Mioglobina? Já. O que ela faz? Já ouvi falar, mas agora lembrar o que ela faz eu não lembro, não. Não. Mio, lembra o quê? Músculo, não é? Mio de músculo. É uma proteína que está presente no músculo, na fibra, associada à fibra muscular aí, né? E ela tem a função de armazenar oxigênio, né? Ela faz um certo estoque bem pequeno aí de oxigênio, certo? Quando tem uma demanda de oxigênio lá no músculo, ela libera esse oxigênio para ser usado, né? Então tem um pequeno estoque de oxigênio no músculo, que é armazenado aí pela mioglobina, né? Animais marinhos, aquáticos, né, tem quantidades maiores dessa proteína fazendo parte aí da musculatura, né? Então eles conseguem ficar um tempo grande aí sem respirar. Então eles estocam o oxigênio associado à mioglobina. Sabia disso? Outras proteínas, a concavalina A é uma proteína derivada de planta, tá? Só para mostrar para vocês. Ela tem uma grande quantidade aí de folhas beta, né? A maior parte dos aminoácidos da concavalina A está na forma de folhas beta. Então aqui eu tenho dois extremos de exemplos. 80% de alfa-hélice e aqui a maioria na forma de folhas beta. Por outro lado, uma enzima aqui que nós encontramos no nosso organismo, triose fosfato isomerase, ela tem metade da sua forma em alfa-hélice e a outra metade na forma de folhas beta, ok? Ou seja, o teor de alfa-hélice ou de folha beta varia de proteína para proteína, certo, gente? Professor, o mesmo aminoácido ele pode se arranjar de duas formas diferentes? Tipo de folhas beta e da Pode. Depende da vizinhança. Com quem que está ligado?
entendeu? Então, vai depender dos aminoácidos próximos a ele, né? Quais são os aminoácidos que estão mais próximos? Eles favorecem a formação de alfa-hélice ou eles favorecem a formação de folhas betas? Isso vai depender da vizinhança ali, né? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Deu nosso tempo de hoje já, não foi, pessoal? Então, era até 3h40, passei até um pouquinho, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Eu continuo na quinta-feira falando desse assunto e a gente já tira as dúvidas que ficaram, né? Falta pouco aí, mas para não passar o horário, né? A gente deixa para a aula que vem. Pode ser assim? Tranquilo, pode ser. Pode ser. Então, combinado. Até a próxima semana e obrigado por terem participado e assistido a nossa aula. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Até Até mais. mais. Deixa eu parar de gravar. E a sequência, né? Que seriam os peptídeos e as proteínas. Ok? Vou compartilhar a minha tela para mostrar os slides para vocês. Então, aqui, né, o tema, polímeros de aminoácidos, né? O que são polímeros?